Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Bom, e agora estamos de volta aqui com mais um bloco do Café com Velocidade, mudando de categoria. Nos dois primeiros blocos dessa edição 561, vocês ouviram muito sobre Fórmula 1, GP do Baku. De novo, um GP interessantíssimo, com muita coisa a ser discutida. No primeiro bloco falamos Mercedes, Ferrari, do próprio circuito do Baku, enfim, algumas curiosidades. E no segundo bloco focamos basicamente na questão da Red Bull, o que gerou muitos comentários durante essa mais de 2 horas de programa. Para você que chegou até aqui e ouviu tudo de uma vez, foi direto no bloco da Fórmula E, que é este que começa. Pode voltar a qualquer momento e ouvir os assuntos tratados nos blocos anteriores. Bom, já no caso de Fórmula E, eu começo aqui as discussões pegando assim o e-mail do Pedro Henrique, que também mandou sobre Fórmula 1, mas ele mandou o seguinte, eu acho que é fundamental. 31 pontos de vantagem, com Lucas de Graça e companheiro de equipe Lotter crescendo de produção e atrapalhando os concorrentes Bird e o distante Rosenqvist a descontar pontos. Ainda há possibilidade de um campeão diferente do que Jean-Eric Vergne? E aí, quem quer começar? Vamos ver. Olhando para a cara de cada um aqui. Vou começar com o Thiago Raposo. Vai lá, Raposo. Dá para tirar o título do Jean-Eric Vergne? Olha, meu caro Thiago Santa Rosa. E quem fez a pergunta? Pedro Henrique. Meu caro Pedro Henrique. A Fórmula E já nos mostrou, nas suas primeiras temporadas, de que é possível sim as coisas mudarem na reta final. Apesar de que eu não acredito, eu acho que Jean-Eric Vergne está andando muito bem. O Sam Bird também não está tão ruim assim, mas não está no nível do Vergne, eu acredito. Acho que até é questão de equipe, né? Eu acho que a Ford está um pouquinho atrás. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, se vocês compartilham da mesma impressão. Então, e estando tão na reta final, eu acho que só os dois, né, matematicamente já tem chances. Me corrijam também se eu estiver errado. Então, eu acho que veremos o Vergne sendo campeão. E quem sabe nós podemos fazer um programa mais pra frente, falando um pouquinho sobre o tamanho de Jean-Eric Vergne, que foi preterido a subir da Red Bull em prol de Daniel Ricciardo. Uma decisão que até hoje eu me pergunto, e como teria sido se tivesse sido o contrário? Então, mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que dificilmente, apesar do histórico da Fórmula E, de mudanças em cima da hora na reta final, eu acho que esse está sacramentado. Diogo Gomes? Olha, tá muito bem caminhado, né? 3 vitórias nas últimas 5 corridas. Nós estamos a 3 rodadas e mais precisamente 4 corridas, né? Porque a última rodada ela é dupla em Nova York. Mas estamos a 4 corridas do fim da temporada e o pior resultado do Jean-Eric Vergne em toda a temporada é uma 5ª colocação, né? Melhor, 3 5ª colocações que ele conseguiu em corridas diferentes, mas ele não terminou o ano inteiro, não terminou em nenhuma corrida pior do que 5º. Isso é impressionante, cara. E repito, 3 vitórias nas últimas 5 corridas. Então, assim, o ritmo é incrível, o cara consegue classificar bem, marca poles, isso dá ponto extra, é bom ser destacado na Fórmula E, isso dá ponto extra. Conseguiu administrar as corridas aqui, venceu muito bem, e essa foi mais de uma delas. Tem uma vantagem de mais de 30 pontos agora na frente do campeonato, isso também é coisa muito grande. Claro que pode ser descontada, porque ainda faltam 4 corridas,
Mas é sem dúvida uma vantagem muito interessante para ser levada adiante. E, enfim, pelo ritmo que ele vem andando, e como o próprio ouvinte cita, pela maneira como o companheiro de equipe dele vem incomodando os outros adversários, pela maneira como o Di Grassi, que vem no terceiro pódio seguido, o Di Grassi nas últimas 3 corridas foi segundo colocado, nas 3, né? Então, isso, ele acaba indiretamente tendo um ponto de outros pilotos, como o Sam Bird, que acabou pegando pódio nessa prova, mas que acabou perdendo ponto, podemos dizer, pro Di Grassi. O Zankovic, que já deu uma queda no campeonato, né, já tá bem atrás, mas enfim, durante grande parte do ano se manteve ali na frente brigando. Então, eu não acho que está definido, mas acho que está de fato muito bem desenhado para o Jean-Éric Vergne. E se de fato acontecer, já dá para dizer que é um título muito merecido. Mas enfim, são 4 corridas ainda pela frente, vamos ver o que acontece. Mas até aqui é um campeonato realmente perfeito da parte dele. E por fim, Fábio Campos, qual que é a sua impressão de Jean-Éric Vergne? Olha, eu acho que a Fórmula E fazer uma justiça, né, com a carreira de um piloto muito boa, muito sólida, muito interessante, de uma passagem na Fórmula 1 que não foi um naufrágio, como é de muitos outros pilotos. Né? Ele fez, Raposo até citou, e eu me lembro que ele fez, ele e o Ricardo, tudo bem que o Ricardo não era o que é. Né? Não adianta a gente também usar toda a história pregressa do Ricardo e achar que, né, quem o superou é porque é genial. Não, né? O Ricardo que mudou da água para o vinho realmente na Fórmula 1. Mas na Toro Rosso, impressionante como a briga foi muito parelha, né? Verne e Ricardo. O Ricardo era melhor na classificação, o Verne conseguiu mais pontos em uma temporada, enfim. Então é um piloto que eu acho que é muito legal a Fórmula E coloca, está colocando, né? É uma coisa, não é a função dela, mas é uma curiosidade que está acontecendo. Ela está pondo pingos nos is na carreira de vários pilotos, né? Alguns nem tanto, mas, por exemplo, você vê um Di Grassi campeão da Fórmula E, é um reconhecimento do super talento que ele é. O Vergne é um pouco parecido, porque talvez não seja um super talento. Né? Talvez, né, desses campeões da Fórmula E, talvez o Di Grassi seja até o melhor, mas é uma outra discussão. Mas o Vergne é um cara que, poxa, é legal ver esses caras saindo da Fórmula 1 e que para muita gente é um fim de carreira, né? É um fim de, assim, não acompanha mais os pilotos. E ver que o cara vai ganhar um título bacana, um título de expressão, um título, né, e inclusive ver isso, né? Aliás, parabéns, né, por começar o bloco falando do vencedor da corrida. Eu sempre fico feliz quando abrimos um bloco falando já do vencedor. Até porque vencedor, líder do campeonato, dominando, vitória em casa, tem tudo. Tem todos os ingredientes para começar com ele. É isso que eu ia dizer. Foi muito legal ver ele sendo aplaudido naquela volta final, depois da última volta, né? A volta de desaceleração. Essa eu fiquei até curioso como é que é o nome em inglês. Não sei. Mas enfim. Acho que é cool down lap que eles chamam. É volta de resfriamento, né? Volta de baixar, né? Mas enfim, não sei para que eu estou invocando o termo em inglês aqui. Você está pensando em Diogo Gomes. O Diogo Gomes é uma influência para mim que é impressionante como ele tem. Aprendo muito com ele. Eu não estou brincando, não, é verdade. Mas foi legal ver ele dar aquela volta ali, sendo saudado pelo público. Né? É bacana isso, até para a Fórmula E é muito bom, né? Porque você vê que o francês, o parisiense, né? Poxa, ele tem muito motivo para voltar o ano que vem, ele tem muito motivo para continuar acompanhando as próximas corridas. Né? Então, quando acontece uma coisa dessa, de um piloto vencer uma corrida em casa, isso, né? Tem outro tamanho. Mas em qualquer outro campeonato, o piloto vencer uma corrida assim em casa, é bom para a categoria, dá uma né? Aliás, que Fórmula E em Paris, que corre realmente em Paris, né? Porque a de Roma, vocês vão me desculpar, mas acharam um lugar ali, não é Roma ali, aquilo ali não tem nada de Roma. Tudo bem que Roma é muito pequenina, né? Mas a gente brincou aqui poxa, vamos ver se eles podiam correr perto do Coliseu, né? Podiam passar em algum lugar histórico, mas enfim, não foi o caso. Mas só fazendo esse parênteses, né? E Paris ali num lugar que é, poxa, bem central, assim, bem a cidade. Até quem nunca foi, né, sabe que tá vendo ali, inclusive porque as imagens são muito bem, né, fazem questão de pegar ali a Torre Eiffel, enfim. Então, isso é importante, porque passa uma imagem da categoria, e você vê o piloto do país vencendo, sendo saudado, impressionante como ele foi. Eu me impressionei. É claro que o francês vai torcer por ele, mas é engraçado que as transmissões internacionais normalmente têm um som ambiente que as transmissões nacionais têm, por algum detalhe técnico que eu não vou saber explicar. Né? Por exemplo, a música de abertura da Fórmula 1 ela é muito mais audível na transmissão, não sei, às vezes até o canal faz isso por querer, enfim. Mas o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer?
como o Verne foi aplaudido e saudado enquanto ele dava aquela volta de voltar pro boxe, né, depois da vitória, foi muito bonito, foi bacana. Às vezes a gente não percebe esse tipo de coisa, mas é um detalhe que muda até a percepção em cima de uma corrida, né? Foi bom, foi bacana, e ele eu não sei se ele vai ser campeão, eu não arrisco a dizer, embora eu estou cravando aqui, não estou cravando, mas estou dizendo aqui que a Fórmula E está premiando algumas carreiras com títulos, né, de pilotos da Fórmula 1 que merecem um reconhecimento, né? Não sei se ele vai ser campeão. Ele pilota pela única equipe não montadora. Isso é legal, independente do que vai acontecer daqui para frente. E ele, a última coisa, ele não chega a ser o Mark Marques, que não tem adversários, né? Todos os adversários do Mark Marques têm inconsistência no sobrenome. Não chega a ser tão forte assim. Mas no caso do Verne, ele vai pegar muito nessa questão, porque o Rosenqvist tem altos e baixos, o Bird é por essência, desde a Fórmula 2, um piloto inconsistente. Enfim, o de Graça morreu para o campeonato no começo do ano, né? Acabou com o campeonato dele, então ele fica fora da briga pelo começo do ano. Então, pelos seus adversários não ter um desafiante, que a Fórmula E sempre teve nas primeiras temporadas, né? Era o favorito, mas tinha ali um desafiante ponto a ponto. Nesse ano a gente não tá vendo muito isso, não. Thiago Raposo, Fábio Campos a respeito do Bird, Lucas de Graça aí, da condição deles, e curiosamente, né, nessa prova, né, o de Graça foi o segundo colocado, o Bird o terceiro, e ambos tiveram ali o seu certo destaque, né, mas estão muito prejudicados pelo que o Campos disse, mas também em nenhum momento se apresentaram como rivais do Verne. Então, para as etapas é muito difícil ver de Graça tirando tantos pontos assim pro Verne, e questão de matemática, né? Tirar pontos do Verne significa que o Bird tem a possibilidade de passar o piloto francês na disputa do campeonato, até por conta dessa inconsistência. Você vê possibilidade do Sam Bird tirar esse título pelo que ele tem guiado? A possibilidade tem. Não pode descortar. Agora, probabilidade, a gente já começa a achar que... o que você falou na sua primeira resposta, né? Que você pra você ninguém vai pegar. Porque a possibilidade tem. Desde que o Lottery seja acertado por carros aí nas próximas largadas e o Bird vence, isso acontece. Agora, pra gente pegar o retrospecto recente aí das Verne, provas, né? O Verne. Se ele for acertado, o Bird vai lá e vence e desconta. Então, possibilidade existe. Agora, a probabilidade é bem pequena se a gente se basear no retrospecto das últimas provas. E a confiança que você tem no Sam Bird? Eu quero que você fale, porque você acompanha ele Quer que você fale do Sam Bird? A gente quer te ouvir do Sam Bird. Eu acho que o Sam Bird é um piloto que teve boas passagens por onde ele passou. Não foi genial, mas também não foi decepcionante. Eu acho que o Sam Bird, enquanto esteve na GP2, que era GP2 na época, fez bons trabalhos, teve as suas vitórias, andou em boas equipes, que até se esperava mais dele por onde ele andou, mas não conquistou os resultados esperados, mas também não foi de todo apagado. Então eu acho que é um piloto nível Fórmula E. Vai causar bastante. Opa, peraí. O que é um piloto Fórmula E? Exatamente. Muito boa, âncora. Explicar. Queremos ouvir o que é um piloto Fórmula E. O piloto mediano. A Fórmula E é uma categoria para pilotos medianos, é isso? É Sebastian Buemi, Nick Heidfeld, D'Ambrosio, esses nomes aí. Mas essa exceção do Buemi, esses caras não andam na frente na Fórmula E. Exceção do Buemi. Eu acho que a Fórmula E ainda, sabe... Você não acha que a Fórmula E tem muito mais categoria de humana do que a Fórmula Indy, por exemplo? Eu acho. Quando você fala categoria humana, você fala qualidade de pilotos? Sim, material. Eu quis dizer material humano. Categoria do material humano. Sim, eu concordo contigo também, mas aí eu não sei se você pegou um bom referencial, né? Não. Mas o que é um bom do jeito que você fala, você acabou de destruir duas categorias numa rajada só. Exato. A Indy não é um lixo de nível de pilotos. É um nível baixo. É diferente de um nível lixo. Eu não falei lixo. Não, mas você falou que eu usei baixo, o referencial. Nível baixo eu falei.
Não, tudo bem, tá bom. Eu interpretei errado, então. Eu tô querendo dizer, por exemplo, um grid muito... Eu acho que chamar qualquer grid de lixo é um exagero. Eu já me corrijo aqui. Mas um grid muito ruim era o da 3.5 o ano passado. Aquele grid era muito ruim. Né? Nos 2 últimos anos, inclusive, da Fórmula World Series, né? Da Renault 3.5. Não era mais Renault, enfim. Aquilo era um nível muito baixo. A Fórmula Indy, na minha opinião, tem um nível baixo. Só que eu acho que a Fórmula E é muito maior. Essa é a pergunta que eu te faço. Eu acho que se você comparar, não é um ganho um pouco da outra. Eu acho que da Fórmula E tem uma grande vantagem. Eu pergunto se você concorda ou não, enfim, para você responder. Não, eu não acho que o da Fórmula E seja horrível e tal, mas eu acho que são pilotos que derraparam muito, igual eu falei do Sam Bird agora. Quero saber o que você fala do Sam Bird. O Sam Bird é um piloto bom, mas ele tinha condições de ir muito mais além com as coisas e as condições que ele teve em mão na GP2, por exemplo, e não foi. O que você acha de Verne, o que você acha de Buemi, de Grassi? São caras que ficaram devendo. De Grassi teve um ano que ele voltou lá para GP2 no meio da temporada, que foi até fantástico e tal, mas saiu de lá sem um título. É importante ter o título e tal. Fez boas corridas, mas fez corridas medíocres também. O que você acha do Daniel Abbott? Foi muito bem na GP3 no ano dele, mas depois não fez mais nada. Uma exceção aqui, talvez, que a gente poderia colocar, se eu for olhar nesses homens, mas aí é bem exceção. Igual você falou lá em alguns dos blocos que você colocou 1000 aspas no seu comentário, eu vou colocar 1000 aspas no meu, é o Félix Rosenvix. 1000 aspas. Porque o Rosenvix, ele foi campeão da Fórmula 3, mas ele já estava no 3º, 4º ano dele e tal, sabe? E correndo em equipe boa, correndo nos times de ponta da Fórmula 3. Então eu acho que isso é tudo cara meio limitados aqui. Poxa. Nicolas Prost. Não, esse sim. Esse tem um limite. Ele tem um limite. O Tom Blomqvist também. O Tom Blomqvist nunca fez muita coisa dele. Ele deve estar falando isso que aí vai chegar no Maruenkel, aí vai falar. Esse eu nem vou falar. Esse eu nem vou falar. Que, aliás, um dia eu cometi um erro aqui. Não sei se eu já corrigi esse erro de falar que ele era campeão da Fórmula 3, mas não era. O Marco Asmer. Eu confundo os dois por causa do nome. O Engel nunca passou perto nem de 3º lugar de campeonato nenhum. Tá certo. Agora, você tá colocando o mesmo bolo, Raposo? Os de ponta e os de fundo do grid. E eu acho que eles têm que... E assim, qualquer categoria você tá colocando eles no mesmo saco. Melhores, né? E você vai ter melhores em uma, Fórmula 1, tudo. Assim... Minha opinião, parece que você está fazendo uma avaliação do que os pilotos poderiam produzir para chegar numa Fórmula 1 que eles não chegaram e estão na Fórmula E. Aí, a partir do momento que estão na Fórmula E e assim, eles não conseguem alguma coisa numa categoria nova, acho que também fica difícil de julgar. No caso do Bird, vamos pegar o caso do Bird, para não fugir muito do assunto. Eu concordo que o Bird sempre prometeu. E isso a gente falou mesmo, na época que a gente tratava de GP2, eu lembro que a gente falava, olha, o Bird tá começando a aparecer. O Bird sempre fez isso na carreira. Era uma vertente assim, ele sempre aparecia e de repente sumia na outra prova. Sempre aparecia e de repente sumia. Então a gente realmente não pode confiar no Bird para disputar um título de Fórmula E por causa dessa característica dele. Não tem condição de chegar e manter um nível como, por exemplo, manteve em outras temporadas Buemi, como manteve Lucas de Graça. Aqui eu nem vou colocar questão de serem bons o suficientes para entrar para categoria ou não. O Bird é que não é tão bom quanto eles. Tão regular quanto eles. Regular certamente não há. Falta um pouco de regularidade. Mas eu acho o seguinte, a discussão é boa. A gente está caindo aqui numa discussão boa do nível dos pilotos da categoria. Então, você tentar, eu sei que é difícil fazer isso, Fábio Campos, mas vamos tentar só por um exercício e para tentar passar aqui a lógica. Vamos tentar imaginar uma regra, então, uma régua de 0 a 10, onde se coloca a qualidade do piloto, aí está envolvendo tudo, nível de ultrapassagem, cabeça, tarará, tarará. Eu não acho que tem nenhum piloto na Fórmula E acima do nível 7, por exemplo. Talvez você tenha razão, mas eu acho que nível 7 é uma categoria com pilotos nível 7. Concordo, mas... É boa. Entendeu? Mas acho que a categoria precisa chegar a um 8, 9, um Verstappen. Mas eu acho que aí ela, no futuro, talvez, ela tem que virar um atrativo para... Hoje ninguém quer, nenhum super top, aliás, nenhum super top vai para lugar nenhum, né? Só para Fórmula 1. O que a gente tem que tomar cuidado é de
talvez não passar para o ouvinte a ideia de que um piloto que chega à Fórmula 1 e não tá sucesso, é um piloto mediano, é um piloto que tenha tido fracasso, digamos assim. Porque, por exemplo, o Lucas de Grassi eu vou repetir a expressão, super talento. Talvez seja uma expressão até levemente exagerada, mas é um cara talentosíssimo. Mas eu avalio o de Grassi na GP2, não na Fórmula 1. Exatamente. Eu avalio de graça na GP2, na Fórmula Renault, quando ele correu no Brasil, que ele era um fenômeno, né? Então, analisando toda a carreira pregressa de todos esses caras, o Verne, eu lembro do Verne na Fórmula 3. Então, os caras têm feitos, eles têm qualidade. Só que aí, às vezes, chega na Fórmula 1, a tendência de muita gente é, tá vendo? Chegou a Fórmula 1, deu certo, então virou meia boca. Não, às vezes a Fórmula 1 é que não fez jus ao talento dos caras. Né? E tem bons talentos na Fórmula E. Por exemplo, de Grassi e o Verne, são esses dois. Esse Rosenqvist, embora vocês colocam ele como essa questão de ganhar um título pela experiência, o que é sempre um fator realmente a se pesar. O cara que fica, o Maldonado ganhou a GP2 no quarto ano, quinto, se não me engano. Isso é um fator, é um asterisco. Não quer dizer que não vale nada, ganhou o título só porque... Não existe ganhar o título só porque é experiente. O cara tem que acelerar. Mas mesmo com isso, eu acho o Rosenqvist um cara que é um cara que tem um arrojo, você vê que ele tem umas ultrapassagens legais. Então... é difícil a gente generalizar o grid. Eu fiquei com receio quando você colocou. De graça, você começou com o de graça, e depois você chegou lá no final com o Prost, que é um cara realmente limitado. Eu acho esse Abit muito limitado, apesar dele ter sido o destaque da corrida em Paris. Né? Acho que foi muito bem na corrida em Paris. Ganhou 3 posições no começo da prova. Teve uma ultrapassagem que é quase um filhotinho do que Ricardo fez com Bottas na China. Né? Uma ultrapassagem, não vou me lembrar exatamente sobre quem, que é quase um scriptzinho parecido, né? Do piloto que vai fechando e ele vai jogando o carro. E parênteses aqui, ele no campeonato tem quase a mesma pontuação do de Grassi. Mas no começo, mas aí é aquele negócio, a performance de Grassi é muito superior. A tabela é uma coisa, mas eu tô entendendo o que você tá falando. Não tá errado. Mas o começo do de Grassi matou completamente o campeonato. Ele estaria desafiando o Verne. Até porque o de Grassi tem a consistência ao seu favor. Enquanto a gente está falando aqui de Bud, até o Buemi, que é um campeão, eu acho um cara inconsistente. Né, que é um cara que não consegue manter o mesmo nível em todas as corridas, que é o que vai dar o título pro Marques na MotoGP, já falo aqui de novo. Agora, o de Grassi não. O de Grassi, ele é muito consistente. Ele é o cara que vai chegar na pista e você pode ter, não certeza, mas você tem uma convicção de que ele vai andar bem. Então, enfim, eu quero até ouvir o Diogo, não sei se o Diogo Gomes deve estar se retorcendo aí para falar, porque aqui a gente tocou em assuntos aqui de pilotos que certamente ele conhece. Aliás, o Diogo Gomes está muito feliz, né? Porque esse próximo final de semana começa o DTM, então para ele é alegria. Rojões. Mas enfim, eu acho que o nível dos pilotos na Fórmula 1 é de muitos que passaram pela Fórmula 1 e não vingaram. Então talvez isso passe a imagem de que são medianos. Eu acho que tem muita gente muito boa ali. Diogo Gomes quer entrar aí na conversa também e passar a sua impressão? É definitivamente um grupo que não pode ser comparado com o da Fórmula 1, por exemplo, mas eu acho que a comparação com, sei lá, o da Indy... Porque a Fórmula 1 é riquíssima em talento, né? Exatamente. Eu acho que o da IndyCar, por exemplo, já daria uma batalha interessante aí. Eu acho que a Indy perde, você não acha, não? Eu acho que a Indy perde de goleada. Por alguns nomes, eu creio que não. Eu acho que na média ali a Indy acaba ficando um pouquinho de nada ainda assim, ó. Mas enfim. E a Indy deu uma renovada, né? Tem esse ponto. Justo. Começou, né? Eu acho que muito interessante que a gente tá podendo acompanhar essa temporada, que é a temporada da transição. A temporada de bater o martelo e falou, opa, vamos mudar. Vamos fazer um exercício rapidinho, Diogo, para você responder. Imagina um Dixon na Fórmula E. Eu não tenho garantia, eu tenho o maior respeito pelo Dixon, acho o piloto do século no automobilismo americano. Mas eu não tenho garantia de que o Dixon sentaria no carro de Fórmula E, por exemplo, e faria o que o Lotterer faz. O Lotterer, para mim, é um talento. Eu acho que o Lotterer é um cara muito... Eu não sei se eu estou impressionado com aquele grande prêmio da Bélgica de 2014, que acho que ele andou muito bem com a Caterham, e fiquei com aquilo muito na cabeça, mas é um cara que tem um talento que eu não sei, por exemplo, se o Dixon, até que ponto é difícil, né, medir pilotos diferentes. Então fica você com essa peteca aí e responde você, vai. Eu acho que sim, mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o Dixon ele foi fazendo e foi melhorando junto com a Fórmula Indy, vamos colocar assim, né? Ele vem construindo a carreira dele numa evolução constante. Apesar de já estar bem experiente, ele continua evoluindo, o que ficou mais impressionante. Então, assim,
Eu acho que sim, eu acho que daria uma briga interessante, eu acho que ele conseguiria entrar num nível muito positivo ali na frente, até porque quando a gente vê ele passando por outras categorias, como o IMSA e tudo mais, ele consegue também estar num ritmo interessante no grupo ali. Acho que é um piloto diferenciado, faria alguma diferença, faria algo positivo pra categoria. Mas enfim, independente de comparar a categoria ao nível de outras categorias, eu acho que o grupo dela em si, e pensando ela com ela mesma, é muito bom. Porque você tem pilotos com experiência de Fórmula 1, você tem pilotos com experiência de DTM, pilotos com experiência de WRC, outros vários pilotos que foram construídos, ou construíram toda a sua carreira na base de fórmulas, como é o próprio caso do Rosenqvist também, já citado. Então, o grupo dela é muito interessante e muito interessante brigando entre eles, entendeu? Eu vejo eles no grupo muito igual, um patamar muito parecido entre eles. E isso que, pra mim, é um dos pontos que chama a atenção na categoria. Tem os McKinnon da vida, mas todo o grid vai ter. Não tem pra onde correr. Então, mas ali no grupo da frente, esses pilotos que nós estamos ali, Verne, Bird, de graça, eu vejo ali um pouquinho, talvez um pouquinho à frente, outro um pouquinho abaixo, mas no geral eu encontro eles num nível muito parecido. E acho que pro bem da categoria, internamente, isso é positivo. Isso é positivo. Você tem pilotos ali num nível interessante. Nós já vimos pilotos nós vemos até hoje pilotos em campeonatos em que tem um piloto que varia muito, ele sobra muito em cima de outros. Você até citou o caso do Marco Marques em cima no caso da MotoGP, e eu acho que isso é algo que não existe na Fórmula E. Apesar da ótima temporada do Verne, a gente voltar um pouquinho na memória, essa é, sei lá, a terceira temporada dele na categoria. Em outros anos ele andava rápido, mas cometia muitos erros, né? Essa regularidade impecável dele não é algo tão, sabe, tão costumeiro assim. É algo que ele vem fazendo durante a temporada e é impressionante, mas nos últimos anos não teve isso. Era um caso mais do de graça, inclusive, ser mais regular. Mas no geral, eu acho que os pilotos estão mais ou menos dentro da categoria, mais ou menos no mesmo nível. E considerando que é uma categoria de montador, tem uma equipe que não é uma montadora prestes a ganhar o campeonato, ou enfim, com o campeonato bem encaminhado, eu acho que isso é muito positivo. É muito positivo mesmo. Claro que ela compra o powertrain, né? Não sei como posso traduzir o powertrain da Renault. Unidade de potência, que você adora. Olha, de potência? Como é que você esqueceu a expressão? Claro que ele compra a unidade de potência da Renault, né? Mas enfim, a equipe é privada, você não tem nada. O regulamento é congelado, né, Diogo? Então assim, justamente. Quem vende, daqui a um mês tem uma evolução tão grande que o objeto vendido já não vale mais, ou seja, vende e vai brigar junto até o final do ano, né? Justamente. E, então, tem um ponto negativo que eles pegam, que é a questão de teste, né? Porque o teste, até onde eu consegui entender do regulamento, ele é delimitado para o construtor. Então, por exemplo, a Renault, no caso a Adams, ela usa os dias de teste do construtor. E os dias de teste que a equipe do Verne tem são pouquíssimos, porque eles têm o que sobra da Renault, entendeu? Eles não têm um grupo de teste só deles. É uma regra estranha da categoria, mas é basicamente isso. Os testes não são divididos pela equipe, é dividido pelo construtor. Como eles são compradores, né? Quando eles compram a unidade de potência da Renault, eles são prejudicados nesse ponto aí, que foi algo que, inclusive, o Verne bastante no início da temporada. Mas no conjunto, eu acho que a categoria em si, internamente, na relação de pilotos, na relação de forças e equipes, também funciona muito bem. Curioso. Só um lembrete rapidinho, Rosa. Vai dar. A Adams não vai ser batizada de Renault, vai ser a Nissan, o que vai gerar uma mudança absolutamente zero. Não vai mudar absolutamente nada, só o nome. É só a marca que eles vão usar, né? Que é do grupo, né? O grupo Renault é dono da marca Nissan. Eu até aqui tenho um comentário do Cesarino, quero usar como referência, até por essa discussão que a gente teve. Eu acho que essa discussão foi um pouquinho mais aprofundada em aspectos da Fórmula E por conta da prova. A prova em si não foi uma prova muito boa. O Cesarino aqui, ele mandou um e-mail, né, falando que gosta da Fórmula E, acho que até as piores corridas da categoria são razoáveis. E aí ele dá a opinião sobre o carro único e tudo mais. Mas me chamou a atenção. Acho que até as piores corridas da categoria são razoáveis. Eu acho que essa prova não foi muito boa. Não sei se usa os mesmos termos. Mas por conta dela não ter sido tão boa, a gente entrou em outras discussões. Mas também não achei uma prova nossa, que eu ia passar, eu ia ficar lá, ia
assim, com sono ou reclamar dela. Não foi isso. Teve alguns momentos bons, briga do Sunbird, algumas ultrapassagens interessantes. Então, assim, a gente tem que pensar sempre essa forma como eles fazem circuitos de rua, eles ficam muito achatados, muito curtos, não exploram tantas disputas, mas tá dando certo. Tá dando certo, porque o carro é bom. O carro é bom. A ajuda. pista não importa. Exatamente. Então, assim, as provas são o mínimo de interessantes possível, mesmo que tenha um domínio tão grande como teve do Verne. Não sei se... Acho que isso faz entender pelo comentário do Cesarino. Queria que Thiago Raposo, o nosso menino questionador dos pilotos da Fórmula E, questione um pouco mais agora sobre esse ponto da Fórmula E. Se você gostou da corrida ou não, também responde. Exato. Não, acho que a corrida foi corrida Fórmula E clássica, né? Pelo menos como está sendo essa temporada, de um início não tão... Eu achei que ele ia falar assim, o nível Fórmula E. Eu achei que ele fosse falar, eu já ia desligar o microfone e ir embora. Poderíamos falar, nível Fórmula E. Começa de forma não... Pra Fórmula E tá bom. Achei que você fosse falar assim, pra Fórmula E tá bom. Começa de uma forma não tão sedutora, né? Tem ali as ultrapassagens que acontecem na largada, que geralmente nem são tantas dessa vez, os acidentes, um safety car comumente chamado nas primeiras voltas, porque geralmente acontece alguma coisa. E aí na primeira metade da corrida, né, com o primeiro carro, poucas ultrapassagens. Eu lembro, acho ali no pelotão dos 10 primeiros, talvez só o Daniel Abt ganhou algumas posições nessa primeira metade. Fora ele, não teve assim tantos destaques. E aí, a hora que vem para o segundo carro, né, que as coisas começam a fazer diferença, né? O fato do de Graça e alguns outros pilotos terem ficado uma volta a mais, deu a oportunidade deles forçarem mais no finalzinho, a questão do fan boost, que eu acho que é muito bem utilizado, é ter uma chance só na corrida, eu acho que não passa do limite, é aceitável. O fan boost não me desagrada, como me desagrada DRS e botão de ultrapassagens de outras categorias. Então... O final foi interessante. O final teve briga, teve disputa, teve um de Graça pra cima do Lottery tentando, o Lottery defendendo, o de Graça xingando. Tivemos... Aí vem o Sunbird também pra briga, o Lottery fica parado. Um pouco mais atrás o Abt com o Buemi, né? A ultrapassagem do Abt do Buemi, muito, muito bonita também, né? Bem pressionado contra o muro. Então esse é o padrão Fórmula E, sabe? Não espere muito da primeira metade do primeiro carro, mas segure um pouco aí, não desligue a televisão nem mude o canal, porque com o segundo carro as coisas mudam. Se a Fórmula 1 precisa do safety car, a Fórmula E então precisa trocar o carro, né? Só precisa de... Exatamente. Com dor no coração estão falando que vão tirar essa troca de carro no futuro. Já vão tirar, o carro vai fazer a corrida inteira. Eu acho assim, foi bem colocado. E tem que deixar a troca de carro sem o tempo aí mesmo. Tem que deixar o nego sair apertando o cinto e tal, que é aí que tem... Eu acho perigoso. Esse cinto então me deixa vai assistir xadrez, vai assistir basquete. Não, peraí. Uma coisa é excesso de segurança, outra coisa é, como é que chama? Ser relapso, ser negligente. Eu acho que corre o risco de alguém, não é ser negligente, porque ninguém vai falar sem cinto, mas é uma falha. Né? Então não tem uma coisa é completamente diferente da outra. Uma coisa é o cara, eu só tô falando, se o cara sair sem cinto, eu acabei de falar no bloco da Fórmula 1 que o circuito do Azerbaijão é muito perigoso. Só que isso é exagerado, Fabrício. Você quis provocar, entendi. Eu achei que você tava... era um outro Raposo. Tira o tempo mínimo. Tira o tempo mínimo e deixa cada um fazer seu tempo que der. Não, eu tô gostando, né? Eu tô achando que tá interessante essa questão do não ter o tempo mínimo. Eu não sou contra ela, eu só fico com essa pulguinha atrás da orelha, porque eu acho que cinto de segurança é uma coisa muito... É o Dale Earnhardt, né? Que a gente citou aqui. É uma coisa, uma batidinha boba, pode gerar uma consequência terrível. Mas enfim, parece que estão lidando bem com isso, né? Com a questão dos sensores, né? O sensor parece que indica lá se realmente... tá com cinto ou não tá, mas enfim, eu acho que o resumo do que foi já colocado muito bem aqui, eu nem tenho muito a estender, é só dizer pro Cesarino, né? Cesarino que foi quem colocou, né? Cesarino tá boicotando o meu blog, eu fico com uma tristeza enorme. Ele já escreveu texto na primeira fase, a primeira temporada, e na segunda ele tá nem... Fico triste, mas ele tá aqui no programa, isso é muito importante. Quando uma corrida não é boa, e tem elemento, essa é a diferenciação de um campeonato de bom nível.
Você pega corridas da Fórmula E, Roma, por exemplo, é super a corrida de Paris em alto grau. Mas mesmo na corrida ruim, você tem elementos. Você tem boas ultrapassagens, como foi lembrado aqui. Você tem bons lances, você tem uma alternativa, embora o Verne tenha ganhado, né, tenha vencido de ponta a ponta, mas você tem, né, muitas vezes uma dúvida quanto ao vencedor, que acontece na maioria das corridas. Então isso é o nível de uma categoria boa. É quando você pode virar e falar assim, é o que nós estamos brincando aqui. Eu acho que eu discordo do Raposo que não é pro nível Fórmula E. Eu acho que está abaixo do nível Fórmula E. Essa corrida foi até abaixo. O nível Fórmula E é mais alto de imprevisibilidade, de piloto dividindo curva, embora a gente tenha uma passagem muito bonita, acho que é do Lotterer, né, naquela curva ali, que é aquela curva achatada, né, aquela curva ali já mais pro final daquela pista ali, daquele circuito. É outra passagem que ele toca, inclusive ele esbarra acho que sobre o Bird mesmo, no finalzinho da corrida, que ele até toca o bico. Outra passagem belíssima, ou seja, de um piloto, é o tipo de ultrapassagem que é gostoso de ver, é a diferença para Stock Car. Que você pode ter 50 ultrapassagens que não dão gosto de ver, e você tem às vezes poucas, né? Nem sempre, mas às vezes você tem poucas, mas essa ultrapassagem do Lotterer, ela não existe se o piloto não for otimista. Vamos usar essa expressão então. Né? Se o cara não falar assim, quer saber, eu vou colocar o carro aqui. É perigoso, a curva é muito espremida e a chance de dar problema é enorme, mas é o otimismo, né? Que tem gente que acha que é defeito, eu acho que é qualidade. Para quem não viu, reveja essa ultrapassagem. Tem essas boas do Abt. Repito, o Abt, um grande destaque da corrida, talvez o destaque. Mas quem puder rever, tem os highlights, né? Assim, os melhores momentos no YouTube. A Fórmula E o canal da Fórmula E costuma colocar. Aliás, Diogo Gomes, falei do DTM, espero que o esquema esteja mantido, né? Não precisa de submundo. Vocês falaram aí de corsário, nem sei o que significa isso. É algum nome, é uma alusão à pirataria, deve ser, né? Mas eu quero saber se o DTM vai manter o esquema de você só precisa entrar no YouTube para assistir oficialmente, com qualidade excelente. Enfim, Diogo Gomes fica com essa, fica dando fica com essa pendência aí para responder. A informação é que sim. Agora, se ele cumpre a palavra deles ou não, né? A informação é que é. Como não? Não sei, né? Vai que. E as informações, o rádio livre e a onboard livre de pilotos específicos no site também continua. Opa, legal. Eu só fiquei com uma dúvida, Fábio Campos. O que é highlight? Eu falei, melhores momentos. Eu citei nos dois idiomas. Teve um ouvinte que pegou no meu pé semana passada do hairpin. O Fábio Campos falou hairpin. Primeiro que deixe-se claro, né? As expressões que fazem parte do automobilismo não devem ser mudadas, eu nem tentarei mudá-las. Porque há um exagero, né? Eu acho que quando a gente inventa o inglês é que é feio. Mas as expressões do automobilismo, safety car, já tentaram até colocar carro de segurança na televisão, eu acho que não pega, enfim, não é válido, mas não é para mudar tudo, não é para ser radical, 100%, não pode falar mais nada em inglês. As expressões do automobilismo, elas vão continuar sempre, nunca vão deixar de existir. Então, o highlight, não sei se eu coloco essa como uma do automobilismo exatamente, mas eu falei nos dois idiomas como eu fiz com o hairpin. Os melhores momentos, só para concluir o raciocínio, eles são disponibilizados normalmente no canal deles no YouTube, então dá para você rever as ultrapassagens, você esqueceu de uma, você não viu a corrida e quer pelo menos... A Fórmula E, ela deixa para o resto, para vários lugares do mundo, ela deixa a corrida disponível, inteira. Mas no Brasil, aí entra a questão de direitos para televisão, igualzinho a Fórmula 1, só que em vez da Globo é o Fox Sports. Aí, por questões de direitos da televisão, aí o Brasil não tem esse benefício, digamos assim. Mas aí existe o submundo, né? Sempre existe. Mas enfim, para quem quiser rever os momentos, é fácil. Alguém tem mais alguma coisa para falar da Fórmula E? Quer comentar a respeito, por exemplo, Nelson Piquet, que começou tão bem e agora decaiu um pouco, talvez até natural, por conta de uma Jaguar que ainda não tem experiência tanto no campeonato, mas pega uma Tista, né, que é a equipe que vai ser campeã, não tinha experiência, você comprou a unidade de potência vencedora e está se adaptando muito bem. E aí? Tem algum ponto que queira falar, por exemplo, do Nelsinho, a respeito, inclusive até no desempenho? Do Nelsinho só falar que teve problema de novo com o cinto de segurança em Paris. Teve. E bateu nos dois treinos, né? Antes do qualifying, bateu duas vezes, destruiu dois carros, impressionante. Sim, né? Tem até as palavras dele aqui, né? A Jaguar fez um bom trabalho para recuperar o carro a tempo da disputa da corrida, mas infelizmente pela segunda corrida seguinte fiquei solto dentro do carro. Agora é pensar na próxima etapa. Esse aí é um release exclusivo, Raposo? Porque o Raposo recebe os comunicados de imprensa, né,
exclusiva. Eles chegam para ele, coisa que você não recebe, você, ouvinte, não vai ver em qualquer lugar, não. Chega só pro Raposo, para os veículos que não divulgam, claro, né? Mas enfim, esse é exclusivo, Raposo? Não, eu tô na lista de distribuição do Luiz Ferrari, que é o assessor dele. Eu acho que todo mundo que tá nessa lista de distribuição recebeu isso. Você é um Não é privilegiado. exclusivo. Tô tentando levantar a sua bola de que você tem informações Mas não é interessantes. exclusivo, né? Deve ter umas centenas de pessoas que receberam o mesmo release. Não, mas nenhuma delas passa adiante. Você tem essa função social de passá-las adiante. Então, tá Aliás, aí. A informação do Nelson, então, ele teve problema com... Não tava bem, largou lá de trás e tudo mais, mas para complicar isso, teve o problema com o cinto de segurança. Aliás, Vocês querem ouvir qual foi o comentário do Lucas de Graça também? sobre esse caso, Não, Por favor, da o tempo tá corrida sobrando dele. pra esse bloco. Abre Então aspas. Fiquei feliz com o resultado. Podíamos ter ido melhor na classificação para o grid, e isso nos atrapalhou na briga pela vitória. Mas se você considerar que largamos em sexto e terminamos em segundo depois de brigas muito intensas, acho que foi um excelente trabalho de toda a equipe, resumiu o Lucas. Novamente, estivemos muito competitivos e chegamos muito perto da vitória. Vamos ver em Berlim, local da próxima corrida, se este bom trabalho vai finalmente nos dar a primeira vitória no ano, disse o brasileiro. Onde ele anda muito bem. E só uma colocação. Nesse final de semana, eu faço questão de acompanhar os qualifiers de todos os campeonatos. Estou virando um viciado em classificações. E no Brasil não é transmitido, né? Acho que a televisão brasileira não transmite a classificação. Acredito que não. Mas não tem tempo. Oi? Com eles antes transmitiam ao vivo, passaram a transmitir com delay, e agora, na verdade, eles não estão nem transmitindo Agora virou com um delay. compacto. É um compacto um pouco antes da prova. Entendi. É uma pena, assim. Eu acho que a classificação é legal de assistir da Fórmula E, porque ela tem o esquema de 4 grupos, né? Os 4 grupos são divididos pela pontuação do campeonato. Então os líderes estão sempre no mesmo grupo. E nesse final, e a ordem desses 4 grupos é sorteio. Então o grupo dos líderes pode ser o último a entrar na pista, ou o primeiro, que foi o que aconteceu em Paris. Né? O grupo dos pilotos de ponta foi o primeiro a entrar na pista. Verne, Rosenqvist, enfim. E o grupo que entrou por último, que pegou uma pista melhor, nem sempre a Fórmula E tem essa história de, nossa, quem entra por uma pista muito melhor, essa dinâmica completamente diferente da Fórmula 1, em que uma volta de pneu depois do outro pode fazer uma diferença tremenda. A Fórmula E é muito menos. Mas nesse caso, foi uma vantagem, colocou, por exemplo, o Engel, que vocês criticam aí tão maldosamente, Ele é ruim mesmo. Entre os primeiros, ele faz umas coisinhas boas, hein? Mas enfim, vocês acompanharam ele mais aí nas categorias de base. Não é que embaralhou o grid, mas colocou na Super Pole, né, que os 5 melhores vão para a Super Pole, alguns pilotos foram beneficiados por isso. Então, e o de Graça, eu tô lembrando disso porque eu estava ouvindo o Raposo falar da questão da classificação, o de Graça ele é um crítico contumaz desse tipo de classificação. Ele acha que isso é um absurdo, que gera muita injustiça, que não é legal. Então, ele não está no grupo dos primeiros, claro, porque ele não está entre os 5. Talvez agora até tenha entrado, não vi a classificação, mas enfim. E ele foi um pouco beneficiado porque ele pegou um grupo que veio depois, mas normalmente ele não gosta. Ele quando ele dá entrevista lá para repórter da TV oficial, né, ele geralmente é muito crítico a esse sistema de classificação, só lembrando, citando isso, porque o Raposo passou aí na leitura dele falando que a classificação não foi tão interessante o resultado na classificação. Bom, mais alguma coisa? Ou podemos encerrar esse bloco da Fórmula E? Absurdo encerrar o bloco tão rapidamente, sim, mas enfim. A Fórmula E, a gente dessa vez vai... Tá um bloco de bom tamanho pro nível Fórmula E. Olha, esse Raposo hoje... Tá um bloco de bom tamanho pro nível Fórmula E. Talvez você veja, ouvinte, que você tem aqui, né, a discordância. Tem gente que diminui a Fórmula E e tem gente que a defende. Bom, tirando aí as polêmicas desnecessárias de final de bloco, a Fórmula E, como já foi dito pelo Fábio Campos, volta em Berlim aí para a disputa da penúltima etapa do campeonato. Não, falta Berlim, Zurique e depois as 2 rodadas de Nova York. Exatamente. Então ainda tem aí a volta do automobilismo à Suíça, né? Tão propagada. Aguardo e-mails de Fabrício Dutra quando essa corrida acontecer. Aguardo e-mails de Fabrício Dutra. E Nova York. E que sequência, hein? Se você pensar da Fórmula E, essa sequência, ó,
pra agente de turismo, eu não sei quem trabalha com turismo, mas fala assim, vou fazer um tour por Roma primeiro, depois Paris, depois Berlim, aí Zurique e vou finalizar em Nova York. Sabe o que mata isso? A distância entre as provas. Se colocassem essas provas juntas, dava para fazer uma viagem maravilhosa, mas essas provas estão muito separadas, então não dá para. É difícil. Mas enfim, quem pode, né? Bárbara Franzin está lá, passeando. Quanto tempo que ela tá lá? Já tem 3 semanas, não tem? Você quem tem dinheiro, tem dinheiro. Eu não sei se ela volta para Indianápolis. Pode. Tomara que ela volte para cobrir Indianápolis aqui nesse programa, com a forma. Diogo Gomes foi pro estado vizinho, que é o que podia, num final de semana. Quem pode, quem pode, né, Diogo? Eu nem saí de casa ultimamente. Diogo Gomes, agora chutou o balde da pauta. Diogo Gomes vai ter presença no Grande Prêmio do Brasil. Fórmula 1 esse ano em São Paulo, eu tenho convicção disso, hein? Olha aí. Mandem e-mails para Diogo Gomes pedindo a presença dele no encontro do CB. Fala assim, mandem dinheiro, mandem e-mail nas barrigas. Fabrício Dutra também, Diogo Gomes e Fabrício Dutra em Interlagos. É o mínimo que eu espero do Fabrício Dutra, é o mínimo que eu espero dele. É o mínimo. O cara que foi pra Suíça é o mínimo. Encerramos aqui o bloco de Fórmula E com essa bom humor, descontração, este clima amistoso com os nossos Herrera disse que vai companheiros. Também, Lucas Herrera esse vai. Ele é meio muquirana, mas para o programa. Não, vai. Meio muquirana não, ele é muquirana e meio. Não, peraí. Não entra. Eu quero ajudar, cuidado com a piada interna. Cuidado com a piada interna, ninguém entende. O Lucas Herrera, ele vai merece todo o reconhecimento, porque ele vai em todos os encontros do Café em São Paulo. Ele vai na pista. Não, peraí. Sim, isso que eu tô falando. Autódromo. É só pro ouvinte entender, ou o ouvinte que vai nos nossos encontros, não achar que o Herrera é injustiçado. Ele é presença nos encontros de São Paulo que acontecem, é sempre bom lembrar. Todo ano, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Você que ou mora em São Paulo ou vai para a corrida, para a Fórmula 1, você tem essa oportunidade de encontrar com a gente. Esse ano acho que o Raposo vai até pagar a conta, enfim, tem uma especulação sobre isso. Então você tem uma oportunidade de sentar com a gente e conversar, passar algumas horas lá divertidas. Mas infelizmente o Ricardo Boniman vai ter um problema na família dele nesse fim de semana e ele não vai poder comparecer. Ó, piada interna. Ei, Laia. Vamos lá, fechando aqui. Mas peraí. Só pra lembrar. Vocês estão querendo dizer que o Herrera vai pra vida esse ano? Vai pro Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1? Sim, prometeu que vai. Prometeu mesmo? Tá escrito, tem mensagem printada? Tem que printar uma coisa dessa no WhatsApp. Print. Por favor, print. Ele nunca tinha ido ao autódromo, ele foi na Stock Car ano passado, ele gostou tanto que aí resolveu ir na... Eu lembro que ele mandou um e-mail pra gente, inclusive, elogiando assim, a questão da arquibancada, como ele se sentiu. Eu acho que é verdade isso aí, tem um fundo de verdade isso aí. E se ele for setor G, né, por favor. Aí né? foi motivo até pro Raposo criticar a gente por não ir em autódromo. Tem um podcast por setor, né? Tem podcast que domina cada um setor, né? E se ele é um ouvinte do Café com Velocidade, tem que ir no setor G. Exatamente. Tem uns ouvintes do Café que vão em outros setores, mas são mais elitizados. Fechando aqui, agora sério, acabou o tempo, acabou o programa. Esse foi o bloco da Fórmula E, como falei, voltando para falar da Fórmula E em Berlim. Vamos voltar semana que vem falando de Fórmula 1 e de tudo que acontece no automobilismo, como sempre. E com o quadro dos apoiadores, agora o áudio, apoiando o áudio como fez o Boniman. Exatamente, isso vai ser cobrado lá, nós vamos cobrar os nossos queridos apoiadores. Aliás, quer ser um apoiador? Lembrando o final desse programa, apoia.se/Café com Velocidade, lá todas as informações para você apoiar, como disse Fábio Campos durante o programa, com $1 milhão para fazer o Café com Velocidade um programa cada vez melhor. Correto, rapazes? Parabéns, viu, âncora? Você, com os apoiadores, a gente pode encerrar o programa falando que não deixamos nenhuma pendência daquelas que a gente promete falar em alguns minutos e depois esquece. Então o programa foi redondo nesse aspecto. Se foi bom ou não, e-mails para cafécomvelocidade@gmail.com. Esse endereço que Diogo Gomes decorou, acho que esse final de semana. Bom, gente, é isso. Um abraço. Valeu, galera. Até a próxima semana. Tchau. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.